Olá, vamos dar continuidade às aulas de construção de estradas e infraestrutura do curso de Engenharia Civil. O conteúdo: construção de superestrutura rodoviária de pavimentos flexíveis. E o objetivo da aula de hoje é demonstrar como é dimensionado o pavimento flexível utilizando o método do DENIT, antigo DNR. Nas aulas anteriores, nós vimos como é calculado o número de solicitação do eixo-padrão para definir o tráfego e ainda os materiais e tipos de revestimentos e demais camadas do pavimento. Para contextualizar, vamos relembrar o que é pavimento, que é a estrutura construída sobre a terraplenagem de um terreno, e suas funções principais são receber as cargas e as redistribuir para o subleito, proporcionar ainda segurança, conforto e economia. E podem ser classificados em pavimentos rígidos e semirrígidos e pavimentos flexíveis. Os pavimentos flexíveis são compostos por várias camadas, as quais vamos dimensionar hoje. A primeira camada é o subleito, que será regularizado através da terraplenagem. Próxima camada, reforço do subleito, depois subbase, base e, por fim, o revestimento. O cálculo das espessuras do pavimento, que são feitos através desse método desenvolvido pelo DNR, hoje DENIT, ele é retirado do Manual de Pavimentação de Rodovias Rurais, do DENIT, de 2006. E podemos extrair desse manual 5 etapas para o dimensionamento da pavimentação. A primeira dela é a determinação do número de solicitações do eixo-padrão ou de repetições diárias do eixo-padrão de 8,2 toneladas. Esse é o N, que nós calculamos nas aulas anteriores. E a partir desse número de solicitações, nós vamos definir a espessura mínima do revestimento betuminoso que será utilizado. Vamos a um exemplo. Se o número de solicitações do eixo-padrão for inferior ou igual a 10 a sexta, nós vamos utilizar um revestimento de tratamentos superficiais betuminosos, que tem um revestimento, a espessura, menor que 5 centímetros. Caso o número de solicitações do eixo-padrão de 8,2 toneladas for maior que 10 a sexta até 5 vezes 10 a sexta, nós utilizaremos o revestimento betuminoso com 5 centímetros de espessura, e assim por diante. A segunda etapa é determinar o CBR dos materiais que nós vamos utilizar na base, subbase, no reforço do subleito, e ainda fazer esse ensaio para definir o CBR para o subleito também. O CBR significa California Building Ratio, ou ISC em português, Índice de Suporte Califórnia. Ele é um ensaio de penetração que mede a resistência dos materiais granulares. Muito importante isso, só existe CBR de materiais granulares, que serão utilizados para as camadas inferiores ao revestimento. Terceira etapa é verificar o coeficiente de equivalência estrutural referente aos materiais de todas as camadas. Esse é o K, coeficiente equivalente estrutural, de equivalência estrutural, que é definido a partir dessa tabela que nós extraímos do manual do DENIT. Dependendo do tipo do material que nós vamos utilizar em cada camada, nós temos um K
diferente. Caso o material que nós utilizaremos seja um material granular, ou seja, que tenha um CBR, uma porcentagem de CBR, nós podemos utilizar esse K igual a 1, como podemos ver aqui, nessa parte da tabela. Base granular, subbase granular, reforço do subleito granular, K igual a 1. Agora, se a base ou o revestimento for de concreto betuminoso, o coeficiente de equivalência estrutural, o K dele, vai ser 2. Caso seja utilizado em alguma das camadas, pode ser base ou subbase, solo-cimento, nós vamos analisar qual é a resistência à compressão a 7 dias desse solo-cimento e aí, por essa resistência, definir qual é o coeficiente de equivalência estrutural dele. Se a base for de solo cal, o K vai ser 1,2. Terceira etapa é definir qual é a espessura total do pavimento em função do número de solicitações do eixo padrão, N, e do CBR do material imediatamente inferior à camada em que nós estamos analisando, em termos de materiais granulares. Então, nós vamos calcular, essa quarta etapa é para definir os Hs maiúsculos, esse H20, Hn, Hm. Assim, vamos descobrir a espessura dessa camada completa. O H20, por exemplo, é a espessura do somatório do revestimento e base. Hn é o somatório do revestimento, base e subbase. E o Hm é o somatório do revestimento, base, subbase e reforço do subleito. Não confundir com esse outro lado aqui, que são as espessuras das camadas separadamente. R, revestimento, camada do revestimento, essa espessura. O B, espessura da base. H20, com H minúsculo, espessura da subbase. E o Hn, espessura do reforço do subleito. Como que a gente chega nesses Hs maiúsculos aqui à direita da figura, do perfil de pavimento flexível que nós estamos apresentando? Analisando esse gráfico, nós vamos utilizar o número de solicitações do eixo padrão, aqui, definido aqui no eixo X, que nós calculamos na aula passada para chegar no N. E a partir desse N, nós vamos analisar o CBR da camada imediatamente inferior à camada que nós estamos medindo. Ou seja, se eu quero medir a espessura do H20, H maiúsculo 20, que é base mais revestimento, nós vamos utilizar o CBR da subbase, a camada que vai resistir a essa camada do H20. Então, o CBR da subbase é que vai definir a leitura desse gráfico, supondo ser um N de 10 a quinta e o CBR da subbase 20%, nós seguiremos a linha aqui do N igual a 10 a quinta até o CBR de 20%, que é a última linha, e depois vamos traçar uma linha reta até o eixo Y à esquerda. Vamos descobrir que o H20 será de 20 centímetros. O eixo Y, ele é definido, ele é demonstrado aqui em centímetro.
tá? Vai definir o H maiúsculo de cada camada analisada. Observe que ele está em ordem decrescente. Ele começa aqui embaixo com 140 e vai diminuindo até 0. Então, quando a gente analisar alguma camada que ficar entre 30 e 40, nós sabemos que vai ser 35 aqui, né? Por exemplo. E assim por diante. A última etapa, a quinta, é para definir agora qual é a espessura de cada camada separadamente. E aí, para isso, nós vamos utilizar essas 3 inequações quando nós tivermos no perfil todas as camadas. Porque a camada do reforço do subleito e a subbase podem não estar presentes no perfil que a gente estiver analisando. Elas não são obrigatórias, mas quando elas estiverem, nós vamos fazer as 3 equações. A primeira equação, nós já vamos ter feito a leitura do K do revestimento, já teremos a espessura do revestimento e já teremos o K da base e ainda o H20, que é a leitura do ábaco anterior. Então, o que nós vamos descobrir é a espessura da base. Na segunda inequação, o que nós vamos descobrir é a espessura da subbase, H20. As outras incógnitas, nós já vamos ter o valor delas. E na última inequação, o que nós vamos descobrir com ela, com o cálculo dela, é o HN, que é a espessura do reforço do subleito. E com isso nós fechamos a forma de cálculo através da técnica do DENIT. O material, a aula de hoje foi baseada nesses 3 livros de referência, inclusive o Manual de Pavimentação do DENIT. Muito obrigada, até a próxima aula.